O que temos até agora, hein, Camila? Ela já passou por audiência de custódia? Pois é, Neila, tá todo mundo no aguardo, então, dessa audiência de custódia. O próprio advogado de defesa da Marcela, que conversou ontem com a nossa equipe, disse que não há essa expectativa inicial de que ela possa responder em liberdade, considerando que ela é indiciada por uma série de crimes, não só o homicídio qualificado pela morte do noivo dela, mas também por essa tentativa de assalto, dentre outros crimes que ela teria cometido logo na sequência, quando ela saiu desse motel, então, de forma forçada ali, inclusive arrancando o portão desse estabelecimento, o próprio roubo do carro do noivo. Segundo o advogado de defesa, a juíza deve considerar que esse foi um crime continuado, já que ela teria cometido essa série de outros crimes na sequência, justamente por conta desse primeiro crime, que seria o assassinato do noivo. Ainda assim, a expectativa da defesa é que depois que ela seja ouvida aqui no sistema judiciário, para além desse depoimento que ela prestou na delegacia em que ela ainda estava sob efeito de drogas, como o próprio advogado relatou, é que ela então possa ter essa liberdade concedida pela justiça. Isso porque o advogado diz que ela sofre de problemas de saúde, teria um tumor maligno nas costas e recentemente teria sido diagnosticada também com um tumor no cérebro, teria passado por exames no Hospital Albert Einstein. Então, ele acredita que isso pode ter relação com o que de fato aconteceu. Só para a gente ter uma ideia do tamanho desse drama, Neila, hoje seria o casamento civil do casal que estava junto já há alguns anos e a expectativa, o que eles estavam planejando era que essa festa de casamento, essa celebração com amigos e familiares acontecessem já no mês de janeiro e estava quase tudo pronto, inclusive essa viagem ao Distrito Federal era para acertar os últimos detalhes dessa cerimônia. Eles chegaram na madrugada da segunda-feira e, segundo o relato da própria Marcela, eles teriam vindo ao longo desse caminho, revezando ali na direção desse veículo, consumindo álcool e drogas e permaneceram assim nos dias que se seguiram. Na terça-feira, esse garoto de programa teria sido chamado pelo casal e ele teria relatado que ficou muito assustado ao chegar no local e se deparar com os dois brigando e com muita droga ali no ambiente. Permaneceu por 2 horas, logo na sequência foi embora. E o relato, esse primeiro relato, então, feito pela Marcela, é de que os dois estavam realmente numa discussão, mas porque esse homem, ele teria uma filha que sofreria abusos do padrasto e ela cobrava, então, uma atitude dele. O advogado chegou a relatar que a arma teria sido utilizada, já disparado anteriormente, para intimidar a mãe dessa menina, porque ela não tomava as medidas que eles achavam que seriam cabíveis nesse caso. Teriam ido, então, até a frente dessa casa e dado um disparo com essa arma lá no estado ainda de São Paulo. A Marcela estava com essa arma dentro da bolsa e depois de uma discussão em que então o companheiro queria ali ter relações sexuais e ela se negou, ele teria agredido ela e por isso ela pegou a arma e o ameaçou. E segundo ela, ele então teria dito que não queria mesmo viver, que não estava feliz e que ela poderia atirar. Ela pediu então que ele se afastasse, mas ele agrediu novamente ela e foi por isso que ela teria dado esse disparo. Mas lembrando que esse foi o depoimento que ela deu ainda sobre efeito de drogas, como relatou os próprios policiais militares na delegacia, ela deve ser ouvida novamente no sistema judiciário. E há essa expectativa quanto a essa audiência de custódia para sabermos se ela vai ou não continuar detida aqui nessa unidade prisional, na ala feminina, em Lusiânia. Esse caso agora passa a ser investigado, são muitos fatores que aconteceram ali em simultâneo, muitas pessoas que acabaram sendo envolvidas, inclusive o motorista dessa Kombi que ela tentou assaltar logo na sequência e que agora vão ajudar a polícia a desvendar o que de fato aconteceu lá naquele motel entre a segunda-feira e a madrugada de quarta-feira, já que sequer há como comprovar antes do laudo do Instituto Médico Legal o momento em que esse homem foi morto. Se de fato foi horas antes dela fugir desse motel ou se isso aconteceu ainda antes, na segunda ou na terça-feira. São muitas respostas, muitas perguntas, aliás, que ainda estão sem respostas. Neila. A gente vai dando uma recapitulada aqui para saber que crimes ela pode ter cometido, que a polícia vai investigar. Então, ela teria matado uma pessoa, ela destruiu a porta do motel por onde ela saiu e ela assaltou pessoas, né? Porque ela tentou roubar um carro, porque o carro que ela estava, o carro do noivo dela, travou no meio da pista. Então, ela precisava seguir na fuga. Então, ela chegou a assaltar 2 motoristas, ou um motorista e de uma van escolar, né? Então, ainda tem isso, ainda tem esse roubo
com ameaça. É isso? É isso, Neila. A gente está falando do homicídio qualificado do Jordan, o noivo dela, então. Esse dano que ela teria cometido no motel, o roubo do carro do Jordan, que também ali se enquadra num crime. Esse roubo, logo na sequência desse motorista dessa van que teria oferecido ajuda a ela. Ele disse que se deparou com ela saindo ali do mato, só com a parte de cima da roupa, estava armada já apontando essa arma para ele e teria dito que teria sofrido um estupro. Então ele não sabia o que tinha acontecido anteriormente, ficou muito assustado com aquela situação, com medo de que ela de fato atirasse nele, ofereceu ajuda, chegou a empurrar a Kombi, já que ela não conseguia ali, apesar de ter conseguido fazer com que ele desse a condução da Kombi a ela, fazer com que essa Kombi então funcionasse. E aí logo na sequência esse homem foge, ela volta para a estrada e pede ajuda a um motorista de um caminhão. Esse homem ele não chegou a ser assaltado, ela de fato pediu ajuda para ele. E foi ele que levou ela até o posto de gasolina, onde ela disse que gostaria de se entregar à polícia, inclusive colocou essa arma no chão. Então a gente está falando de uma sequência de crimes, mas na interpretação da juíza, como espera esse advogado, seria um crime continuado, Neila. Seriam então consequências desse primeiro crime, mas é claro que a gente precisa aguardar agora a continuidade dessas investigações para entender de fato como deve ser interpretado todas essas questões que aconteceram logo após esse assassinato. Tá certo, Camila. Então a gente vai ficar na expectativa dessa audiência de custódia ao longo do dia. Se tiver qualquer novidade, a Camila chama a gente ainda no DF no ar. Mas certamente, a partir das 11h50, o Balanço Geral vai estar nesse caso. A polícia vai ter que juntar todos esses quebra-cabeças, né? Essa história do garoto de programa que foi até o motel, presenciou os dois juntos, vivos, né? Então ele foi que dia da semana? Isso vai ajudar a polícia a saber qual foi exatamente o dia da morte, mas claro, a perícia no corpo dele também vai trazer novas informações. A gente segue aqui, Camila, qualquer coisa é só chamar. A Camila está em Lusiânia, em frente à penitenciária feminina, onde a Marcela está detida e aguarda audiência de custódia. A gente segue aqui. Obrigada, Camila.